Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso. E hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida. Mas qual será o assunto de hoje? Na tela nós temos aqui hinduísmo. Vamos conhecer o hinduísmo, esta tradição religiosa. Mas antes de começar esse debate, essa conversa rápida sobre o hinduísmo, trago para vocês um pensamento. Na tela nós temos a seguinte questão. Vamos lá, reflitam comigo. A árvore não prova a doçura dos próprios frutos. O rio não bebe suas próprias ondas. As nuvens não despejam água sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usada para benefício de todos. Um provérbio hindu. Que tal? Nós começamos a nossa aula com um provérbio hindu. Então hoje vamos conhecer um pouco sobre esta tradição religiosa, certo? Seus livros, seus textos, suas orações. Vamos conhecer um pouco sobre o hinduísmo. Vamos lá. Na tela nós temos a seguinte questão. Acompanhe comigo na tela. O hinduísmo é a terceira religião com maior número de praticantes, a maioria deles na Índia. Seus ensinamentos influenciam bastante a organização da sociedade indiana. Os seguidores do hinduísmo acreditam em vários deuses e na reencarnação. Então, na tela, nós vimos aqui alguns pontos importantes. Então, aprendemos o quê? Que o hinduísmo é a terceira religião com maior número de praticantes. E lembrar que a Índia concentra um grande número de adeptos. E lembrar que são tantos adeptos, é tão forte a influência do hinduísmo na Índia, que chega esta tradição ao que? Ajudar na organização social da Índia. E lembrar que eles têm vários deuses e acreditam na reencarnação. Na tela temos ainda a seguinte questão. Vocês sabiam? A palavra hinduísmo é de origem persa para denominar um rio chamado Hindu. E faz referência também a todos os povos que viviam no subcontinente indiano. Outro ponto importante, no hinduísmo não há um fundador, como em outras religiões. Então vamos conhecer esse ponto específico. Um passeio sobre a teoria, a filosofia, as crenças do mundo hindu, do hinduísmo. Vamos ver aqui. Na tela temos ainda, a partir disso, as divindades podem chegar a milhões, fazem parte da vida cotidiana. Mesmo existindo templos, o culto é realizado normalmente nos lares, onde existem altares para os deuses favoritos. Vamos ver aqui, cortando para mim, observando, vejam só, algumas questões importantes. Acabei de falar a vocês que esta religião, que essa tradição religiosa, ela possui várias divindades. Ela ajudou, ou seja, ela influenciou na organização social da Índia, esse país que concentra grande número de adeptos. E lembrar que, mesmo que haja templos, o culto também é realizado nos lares, onde há altares para deuses específicos, os deuses favoritos dos lares, das pessoas, os adeptos dessa tradição religiosa. Vamos adiante. Na tela, nós temos a seguinte questão. Nesse sistema de crenças, certo? Aí nós podemos ver agora aqui, os dogmas não são rígidos, o que permite a incorporação de tradições variadas. Então prestem bem atenção no que está em destaque aí. Outra questão importante que eu gostaria de lembrar é, contudo, respeita-se muito os textos sagrados, a maior parte escrito em sânscrito. Vocês podem me perguntar, o que é o sânscrito? É a língua sagrada do hindu, é a língua sagrada. Os textos sagrados lá são escritos em sânscrito. Deles destacam-se o Ramayana e o Mahabharata como tratados religiosos e filosóficos.
bem como narrativas míticas sobre os governantes da Índia antiga. Vejam só, nós temos aqui o quê? Esses dois textos sagrados, dois textos religiosos, as narrativas míticas, a língua sânscrita, certo? A língua sagrada do hindu, certo? Do hinduísmo. Vamos ver aqui. Outra questão importante. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa filosofia. Escutem só. É considerado uma filosofia de ordem religiosa que engloba tradições culturais, valores, crenças obtidas através de diferentes povos, passando por constantes adaptações até chegar ao que nós conhecemos hoje como o hinduísmo. Foi dividido em fase para melhor apresentar a sua história. Então vamos conhecer um pouco as fases do hinduísmo e lembrar que é uma filosofia de ordem religiosa que engloba o quê? Várias tradições. Então vejam só, na tela nós temos o hinduísmo védico, o hinduísmo bramânico, o hinduísmo híbrido. Então vejam só, três fases históricas. Vamos adiante. Olhem, vamos conhecer um pouco agora os costumes e as crenças do hinduísmo. Prestem bem atenção. Na tela nós temos, é comum entre os hinduístas a prática da cantoria, especialmente mantras, meditações e recitações de textos religiosos. Normalmente, os rituais envolvem o quê? Oferendas aos deuses, cultuados em forma de imagens ou meditações. Então prestem bem atenção. Nós aprendemos o quê? Aos mantras que são cantados, às meditações, às recitações de textos religiosos. É isso aí. Normalmente os rituais são o quê, minha gente? Oferendas aos seus deuses. Então vamos adiante. Na tela trago para vocês uma foto de um templo hindu. Prestem bem atenção. Outra foto de um templo hindu. Prestem bem atenção. Voltando para a primeira. E aqui nós temos essa representação. Outra representação. Vamos ver aqui. Agora, cortando para mim, vamos conhecer um pouco os rituais hindus, certo? Alguma questão rápida sobre os rituais hindus. Vamos ver aqui. Na tela, nós temos aqui três grandes rituais. O primeiro diz respeito à primeira ingestão de alimento do ser humano. Há um ritual. A segunda, a iniciação formal para a educação das crianças de castas elevadas. Lembrar que é uma sociedade em que há muito que é divisão em castas. E nós temos o terceiro ponto, a referência aos falecidos em banquetes. É importante lembrar mais uma vez, a Índia, a grande concentração de hindus. Vamos ver aqui. Na tela, trago para vocês também essa informação. Também fazem parte dos rituais hindus as práticas de yoga. Olhem aí na tela o yoga, que é muito apreciado, muito utilizado na Índia. Vamos ver algo importante. Vejam só na tela. O mantra mais conhecido é o Aum. O Aum é o som do universo, é a semente que fecunda os outros mantras. Esse daí é um símbolo, o Aum. Vejam só que esse símbolo ele representa o som do universo. Gravem bem. Outra questão importante, cortando para mim, vamos observar também agora um pouco mais ainda as crenças desta tradição religiosa. Lembram que eu falei sempre a vocês que em nossa série nós temos a preocupação de apresentar a vocês, estudantes, certo? O quê? Conhecer um pouco as tradições religiosas, lembrar a pluralidade, o respeito, o conhecimento, certo? Sobre as determinadas tradições religiosas, e em especial aquelas que estão presentes aqui em nosso país também. Na tela, voltando, nós temos a crença na reencarnação, é outro fato marcante dessa religião, baseada no karma. O que é o karma? É uma lei moral de causa e efeito. A reencarnação é o ciclo contínuo de renascimento que estamos submetidos. Lembrar uma questão importante que no hinduísmo há também a questão do nirvana. O que é o nirvana para o hinduísmo? Prestem bem atenção. O nirvana
é um sinônimo, certo? É a libertação do ciclo do renascimento, certo? E da morte. É a iluminação espiritual citada em vários textos hindus, tântricos, bem como o Gita, o Bhagavad Gita, é uma canção divina. Então, Nirvana, certo? É esse estágio de libertação. Vamos ver aqui. Lembrando que, entre os hindus, uma alma pode reencarnar muitas vezes e sob diversas formas, animais e vegetais. Lembrar agora para vocês, cortando para mim, vamos conhecer um pouco agora mais sobre os deuses cultuados no hinduísmo, os principais. Vamos ver, na tela nós temos a seguinte questão. Outro fato curioso é a quantidade de divindades adoradas, como eu falei a vocês, chegando a milhões de entidades diferentes. Contudo, a trindade, vamos ver, a trindade mais cultuada, Brahman, criador do universo, Shiva, Deus Supremo, Vishnu, responsável pelo equilíbrio do universo, é o mais popular. E conhecer essa trindade, a trindade hindu, a trindade religiosa. E aqui trago para vocês aqui a representação dessa trindade. Vamos ver aqui, então, lembrar mais uma vez, Brahman, Shiva e Vishnu. Olha aí, trindade. Outras divindades, como Ganesha, Deus da sabedoria, Matsya, salvador da espécie humana, Saravasti, matrona das artes e da música, também são muito cultuadas. Olha aí uma representação de Ganesha, muito utilizado, muito cultuado. Então olha aí, Ganesha. Por fim, os deuses ou devas possuem muitos relatos épicos nos Puranas, onde narra-se sua descida à Terra em encarnações divinas, chamadas avatares. É importante lembrar que os hindus tinham uma preocupação com seus cantos, com as suas restas, com seus mantras, de pronunciarem bem as palavras, para que essas palavras bem articuladas, bem pronunciadas, chegassem aos deuses, ao coração dos deuses. Trago para vocês essa curiosidade. Vejam só, o hinduísmo tem sua origem na pré-história e remonta à Índia Antiga. Nesta foto nós temos aqui adeptos do hinduísmo, certo? Orando, purificando no rio Ganges, o rio sagrado para o hindu. Vamos conhecer. Olha aí, o Ganges é considerado um rio sagrado pela população hindu da Índia. Eles acreditam que a deusa Ganga desceu do céu para habitar o rio. Por isso eles tomam banho e bebem a água do rio, acreditando que seus pecados serão purificados. Hindus devotos visitam Ganges diariamente para oferecer comida e flores para a deusa. Outro ponto importante porém, no período pré-clássico, 1500 a 500 a.C., ou seja, na Idade do Ferro da Índia, que os Vedas serão escritos pelos invasores arianos, instituindo um conjunto uniforme de crenças e formando o hinduísmo védico, onde se cultuava os deuses tribais. Aqui trago para vocês na tela, denominam-se Vedas, 4 obras compostas em um idioma chamado sânscrito védico. Lembra, sânscrito, a língua sagrada dos hindus, de onde se originou posteriormente o sânscrito clássico. E aqui, cortando para mim, nós temos aqui posteriormente, não é isso? Posteriormente nós temos aqui a trindade, Brahma, Vishnu, Shiva. Irá marcar o período conhecido como hinduísmo bramânico. Vamos ver aqui, cortando para mim, nós temos o seguinte, nós estamos observando um pouquinho mais sobre o hinduísmo. Gostaria que vocês, estudantes, certo? Em sala de aula com seus professores, fossem pesquisar mais um pouco sobre essa tradição religiosa que também há no Brasil, que há adeptos em nosso país. E aqui trago para vocês na tela a seguinte questão. Por fim, o hinduísmo híbrido surge com a agregação de diversas influências. Terá início
com o advento do cristianismo e do islamismo. O próprio nome diz, hinduísmo híbrido e agregação de diversas influências. Gente, uma questão importante. Na tela trago para vocês. É importante lembrar que o hinduísmo foi o caminho escolhido pelos indianos para a liberdade no século XIX, quando Mahatma Gandhi conduziu-os pela via pacífica à independência política, quando a Índia era, aliás, colônia do Império Britânico. Na tela nós temos aqui Mahatma Gandhi. Quem foi Mahatma Gandhi? Vamos ver? Mahatma Gandhi foi um advogado nacionalista, anticolonialista e especialista na ética política indiana. Empregou a resistência através da não violência para liderar a campanha bem-sucedida para a independência da Índia. Então vejam só aqui, lembrar a não violência, gravem bem. Agora trago para vocês curiosidades. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre o hinduísmo. Vamos ver aqui. Primeira, a visita aos templos não é obrigatória no hinduísmo. Lembrar que os hindus têm os seus altares em casa. Segundo, aproximadamente 30% da população hindu é vegetariana. O hinduísmo acredita no princípio da não violência. Então vamos ver aqui, cortando para mim, nós hoje apresentamos um pouco sobre a questão do hinduísmo, certo? Conhecemos a língua sagrada, certo? As divisões do hinduísmo, um pouco mais. O desafio que trago para vocês é que vocês, estudantes, em casa, aprofundem-se mais, certo? No conhecimento dessa tradição religiosa. Lembrar que o Brasil possui o quê? A pluralidade, o respeito às diversas tradições que o nosso componente aqui procura trazer para vocês. Um forte abraço do professor Robson Tavares e agradeço tanto a nossa intérprete de Libras, como também a Ana aqui, a produção do som. Obrigado, Isabela, professora de Libras. Forte abraço.